Antes de entender essas coisas que eu vou falar pra você hoje, eu passei anos e anos e anos da minha vida frustrado durante a minha adolescência, durante o meu ensino médio, durante o período completo da escola. A maior parte dele eu passei ele totalmente frustrado, totalmente me sentindo como uma vítima, sem saber exatamente o que fazer. E foram esses os piores anos da minha evolução, foi os piores anos da minha saúde, os piores anos da minha saúde mental. Foi durante esse período que eu praticava os piores hábitos que alguém pode praticar como jovem. E eu vou contar minha história hoje pra vocês, de como foi que eu passei por tudo isso, como foi que eu evoluí em meio a tudo isso, e como foi que eu consegui sair de tudo isso, tomar consciência de que as coisas podem se mudar e de que mesmo que você esteja frustrado, mesmo que você esteja chateado com você mesmo, que você se odeie, porque infelizmente muitos jovens passam por isso. Eu mesmo já recebi comentários aqui falando que o cara se odiava ou algo do tipo, então sim, é muito mais comum do que parece. Vários adolescentes se odeiam e tudo isso tá na questão da autoimagem, que é o modo que essas pessoas se veem. Então, tudo começou quando eu tava no meu ensino fundamental, eu tava na escola. Eu tinha por volta dos 10 anos, faz bastante tempo isso já, eu tô com 23 anos agora. Eu comecei a notar que eu não era exatamente uma pessoa divertida, eu não era extrovertido, eu não era carismático. Enfim, eu não era divertido e eu não conhecia muitas das coisas que os jovens da época conheciam. Assim, eu não consumia o tipo de conteúdo que eles consumiam, então acabava que eu não tinha muito pra conversar com eles. Enfim, eu era um pouco diferente, sabe? Eu era um pouco que aquela criança esquisita que eu ainda fazia coisas de criança enquanto os meus amigos da minha sala, eles já estavam fazendo coisas de jovens, coisas de adolescentes, eles já tinham pensamentos à frente. E eu demorei muito pra notar isso. Então, acaba que eu sofria bastante bullying por conta dessa minha mentalidade. Eu sofria bullying a chegar um momento que eles só falavam comigo pra copiar a minha lição de casa ou pra tirar sarro ou zoar, sabe? Chegou a um momento que um dos meninos da sala, ele levantou no meio da aula, assim, com o professor dentro e tudo mais, e ele falou: quem odeia o Breno, levanta a mão. E aí meio que a sala inteira levantou a mão e eu não entendia por quê. Por que que um jovem leva tanto hate assim? Por que que eu era odiado, sabe? Eu não entendia isso. E isso me trazia um pouco do sentimento de eu precisava pertencer, eu precisava fazer parte do grupo, entendeu? E isso me transformava numa pessoa chata, porque eu ficava o tempo todo forçando amizade. Obviamente que forçar amizade não era uma coisa legal, nunca foi. Cara, você nunca vai conseguir ser amigo dessas pessoas, ser amigo das pessoas da sua sala forçando alguma coisa, entendeu? Nunca vai dar certo você forçar a amizade. Então acontece que, por conta dessas coisas, por conta de eu ser daquele jeito, por conta de eu não saber fazer amizade, não saber conversar, não saber ser uma criança carismática naquela época, eu forçava muito a amizade e eu sofria muito bullying naquela época. Então acabou que aquilo mexeu muito com a minha autoimagem e eu comecei a me ver como uma pessoa chata, eu comecei a me ver como... Sinceramente, eu não desejo isso pra você, mas se eu tô falando isso aqui, é porque se você se sente desse jeito, eu quero te trazer uma luz, eu quero te trazer um sentimento de pertencer. Você pertence a um grupo de pessoas que também passou por isso, entendeu? Por conta de tudo isso, eu acabei me mudando de escola. Eu acabei indo para outra escola que era um pouco mais religiosa, era um pouco mais... assim, não tolerava muito esse tipo de coisa. As crianças, no geral, que eram daquela escola eram bem mais tranquilas e, enfim, não tinha tanto bullying. Mas, de alguma forma, por eu ter todas aquelas características, por eu ser daquele jeito, eu, de certa forma, eu acabei sendo excluído. Então, por muito tempo eu fui excluído, porque, da mesma forma que acontecia na outra escola, nessa nova escola, eu não consumia exatamente a mesma coisa
que os meninos, eu não falava a mesma linguagem deles, eles já, tipo, estavam jogando LOL e assistindo anime, e naquela época eu ainda não consumia essas coisas, inclusive eu comecei a consumir por conta deles, porque, de novo, eu queria me sentir pertencente a esse grupo, eu queria me sentir, de alguma forma, pertencente a... Eu queria ter amigos, entendeu? Eu queria ter amigos, eu comecei a jogar LOL e assistir anime, foi basicamente isso. Eu aposto que você já deve ter feito alguma coisa assim, você começou a fazer alguma coisa porque você queria ter amigos e você era a criança esquisita excluída, que não tinha amigos, certo? Então, sim, se você se sente assim, fica nesse vídeo até o final. Esse vídeo é pra você, tá bom? Então, cara, basicamente eu tive que aprender. Naquela época eu tive que aprender a viver daquele jeito, eu tive que aprender a viver de certa forma excluído. Eu tive que entender que naquela época, naquela fase da minha vida, eu ia passar assim um tempão excluído, porque, sei lá, simplesmente eu era diferente, eu não me encaixava e eu tinha meio que já desistido de tentar me pertencer a esse grupo. Eu ainda assim falava com alguns meninos da minha sala, com outro grupo de excluídos, certo? Porque tinha o grupo dos meninos que jogavam futebol, tinha o grupo dos meninos que jogavam LOL e assistiam anime, e tinha o grupo dos excluídos, que era eu e mais dois meninos. E basicamente a gente gostava de jogar videogame, que era tipo, sei lá, videogame modo história. Por exemplo, a gente gostava daquele jogo Assassin's Creed, você já deve ter ouvido falar, com certeza. A gente gostava de Dark Souls, enfim, a gente gostava de umas coisas diferentes do que os outros meninos gostavam. Então eu comecei a andar com esse grupinho mais excluído, que de certa forma eles tinham o mesmo gosto musical que eu, eles tinham gostos parecidos, enfim. Deu certo por bastante tempo. E eu diria que aquela foi a fase na minha vida que eu consegui evoluir bastante, eu consegui aprender a gostar de mim mesmo, eu consegui aprender a gostar de ficar sozinho, a gostar de conviver comigo mesmo, e aquilo de certa forma mudou um pouco a minha autoimagem. Eu me fiz perceber que não era que eu não era aquele cara tão chato quanto eu pensava, porque ainda existiam pessoas que conseguiriam gostar de mim. Mas, de certa forma, eu continuei grande parte da minha vida vivendo, me colocando muito como vítima. E isso durou muitos anos da minha vida. E essa sensação de você se colocar como vítima, sinceramente, é a pior coisa que você pode fazer. Porque, ainda assim, eu achava que muita gente não gostava de mim, eu achava que era muito difícil gostar de mim. Eu achava que era muito difícil de alguma garota gostar de mim. Eu achava que eu ia ficar sozinho pra sempre. E eu me colocava muito como vítima, e mesmo assim eu ficava tentando, eu continuava forçando, sabe? Eu continuava forçando com garotas, eu continuava forçando, tentando ser amigo dos outros, porque depois eu voltei para aquela outra escola. Eu voltei para a escola que eu tava antes, que eu sofria bullying, e para fazer o ensino médio lá, porque na escola que eu tava depois não tinha mais ensino médio, enfim, é uma confusão, mas eu voltei para outra escola, basicamente. E aí lá, cara, consegui me enturmar mais com os meninos, porque já eram pessoas que eu conhecia de antes, e eu já tinha desenvolvido uma certa maturidade, então eu consegui me enturmar mais com eles, eu consegui me sentir mais próximo, me sentir um pouco mais acolhido, mas mesmo assim eu continuava com maus hábitos, eu continuava com aquela autoimagem horrível, porque eu nunca fui um estudante bom, sabe? Eu sempre fui aquele cara que tirava notas ruins, eu sempre fui aquele cara que os outros zoavam porque eu ia mal, eu estudava pra caramba, passava horas e horas estudando quando eu ia ter prova, passava muito tempo estudando. Eu sempre fui bem desatencioso, eu sempre, sei lá, eu não sei se eu tenho TDAH, alguma coisa do tipo, mas eu nunca consegui ter muita atenção, assim, eu nunca consegui parar pra estudar, eu nunca consegui parar pra prestar atenção nas aulas, enfim, eu sempre fui um cara bem desatento, e isso pegava bastante porque eu achava que eu era burro, entendeu? Eu não conseguia entender, eu não tinha essa consciência de que eu não tinha atenção, eu não conseguia prestar atenção nas coisas muito, e eu achava que eu era burro, então aquilo fez com que eu criasse uma autoimagem ruim de mim mesmo. Junto com isso, eu continuava tendo maus hábitos, eu saía da escola e aí eu vinha pra casa e eu ficava o dia inteiro, eu ficava o resto do dia jogando, eu ficava o resto do dia jogando LOL, ou assistindo anime, e fazendo essas coisas assim que não iam exatamente me agregar a nada, sabe? Não iam agregar em nada, não iam fazer com que eu evoluísse como um jovem. Então, esses hábitos fizeram com que eu continuasse muito tempo parado,
fizeram com que eu continuasse muito tempo frustrado comigo mesmo. Naquela época, de certa forma, eu só tava esperando. Eu tava esperando alguma coisa magicamente acontecer. Eu tava esperando com que eu ficasse bonito. Eu tava esperando com que as garotas começassem a se interessar por mim. Eu tava esperando que, de certa forma, eu começasse a ser mais inteligente ou bem-sucedido. Eu achava que em algum momento tal coisa ia acontecer. Na minha cabeça ia acontecer quando eu fizesse, sei lá, 16 anos. Ou quando eu fizesse, sei lá, 20 anos. Quando eu fiz 16, a expectativa mudou pra 20 anos, entendeu? Então eu achava que alguma coisa magicamente ia acontecer e nunca de fato aconteceu. Nunca nada mágico aconteceu. Se eu não fizesse, se eu não tomasse consciência das coisas, se eu não tomasse controle da minha vida, provavelmente eu ia estar nessa até agora. E nada muito mágico assim aconteceu na minha vida, tipo, nenhuma mudança veio do nada, entendeu? E provável que você também esteja passando por isso. E aí eu comecei com aqueles pensamentos de vítima. Ai, o universo me abandonou. Ai, eu tô esperando alguma coisa acontecer comigo, mas parece que o universo não sabe da minha existência, ou algo do tipo, sabe? Eu esperava que alguma coisa mágica acontecesse comigo, cara. Mas a verdade é que nada mágico vai acontecer com você. Então eu continuei tendo aqueles hábitos ruins. Eu continuei consumindo coisas que não me levavam a lugar nenhum, tipo, sei lá, vídeos adultos, você sabe do que eu tô falando. Eu continuei jogando a tarde inteira, eu continuei com maus hábitos e o único exercício físico que eu fazia na época era natação. Eu velejava também, mas enfim, aquilo era uma coisa mais que eu fazia mais de final de semana, porque meus pais tinham me colocado naquele grupo naquela escola que era da prefeitura, né, de vela, então era um negócio gratuito que eu fazia durante 2 dias da semana também, mas depois eu acabei parando com isso e eu fiquei só na natação. Então, cara, a natação, ela não era uma coisa que, assim, me deixava saudável e não era, assim, um exercício, uma atividade física que eu podia falar que tava me fazendo evoluir. Claro, natação é bom, mas eu meio que continuei, sabe aquela atividades que os pais colocam pra criança fazer enquanto é criança? As meninas vão fazer balé e os meninos vão fazer natação, ou algo do tipo, ou alguma luta. Então, eles me colocaram na natação e eu acabei nunca saindo, eu só continuava lá, porque, sei lá, eu vivia no automático. Então, cara, eu passei muito tempo vivendo de fato no automático. Eu passei muito tempo frustrado, eu passei muito tempo procurando essa validação dos meus amigos, jogando LOL a tarde inteira e tentando me comunicar com eles e tentando manter essa amizade, porque eu queria de fato manter essa sensação de pertencer a um certo grupo, entendeu? E, bom, depois de que o ensino médio acabou, eu fui pra faculdade. Na faculdade, onde eu achava que as coisas finalmente iam mudar, elas acabaram não mudando de certa forma, porque no primeiro mês de aula começou o lockdown, e aí eu fiquei mais 1 ano e meio preso dentro de casa, fazendo todos esses maus hábitos, me alimentando mal e fazendo, sei lá, jogando LOL a tarde inteira, assistindo vídeos adultos. Eu fiquei viciado nessa desgraça, eu ficava viciado em jogar, e aí eu me frustrava mais ainda, eu me alimentava mal, eu ficava com espinhas na cara. Foi o ápice de que eu poderia chegar, de me sentir mal, de me sentir feio, de me sentir um perdedor, me sentir horrível. Eu tinha desistido de conseguir uma namorada, eu tinha desistido de me transformar, eu tinha desistido de me sentir bem. E durante o lockdown foi um período que eu poderia ter pego para fazer exercícios em casa, eu poderia ter aprendido mais, eu poderia ter descoberto o desenvolvimento pessoal naquela época, mas eu não fui atrás, eu não conhecia. Eu simplesmente continuei com esses hábitos de perdedor e eu continuei sendo esse adolescente frustrado e vitimizando a mim mesmo durante muito tempo, cara. Eu continuava só esperando de que as coisas fossem melhorar. E as coisas não melhoraram, as coisas não melhoravam e eu continuava naquele círculo social de amigos que pensavam a mesma coisa, que se autodepreciavam. E acontece que quando você tá num círculo de pessoas que se autodeprecia, quando você tá num círculo de pessoas que não quer exatamente evoluir, você vai acabar ficando que nem eles. Sabe? Você absorve essa energia, você é o resultado
do grupo de pessoas que você está envolvido, entendeu? Então, enquanto você não mudar isso, você também não vai conseguir mudar sua autoimagem, você também não vai conseguir mudar muito. Então, basicamente, eu continuei muitos anos frustrado, eu continuei o lockdown inteiro frustrado, e quando eu voltei para a faculdade, eu finalmente tinha a impressão de que as coisas iam melhorar. Eu tinha a impressão de que as meninas iam começar a gostar de mim magicamente, enfim, eu continuava esperando de que alguma coisa ia acontecer magicamente na minha vida, alguma coisa ia mudar magicamente na minha vida, mas acontece que nunca nada aconteceu magicamente na minha vida. Então, cara, logo depois que eu voltei pra faculdade, logo depois que acabou o lockdown, logo depois que essas coisas passaram, eu finalmente comecei a conhecer o desenvolvimento pessoal. Eu finalmente comecei a tomar consciência de que tudo que eu tava fazendo tava errado, sabe? Literalmente tudo que eu tava fazendo tava errado. Todos os meus hábitos que eu tava fazendo estavam errados. Todas as coisas, todos os meus pensamentos estavam errados. Quem eu me via estava errado. Eu tomei consciência. Então é muito importante que você passe por essa fase de tomar consciência. E se eu não tivesse conhecido pelo YouTube, cara, sinceramente eu não teria tomado consciência dessas coisas até hoje, porque ninguém veio falar pra mim que eu precisava tomar consciência. Isso não tá na nossa educação. O sistema, ele de certa forma, ele quer que você se autodeprecie, o sistema quer que você fique pra baixo, o sistema quer que você continue frustrado e siga o caminho convencional, entendeu? Porque você tomar consciência vai fazer com que você mude suas escolhas na vida, vai fazer com que você se torne outra pessoa, se veja de forma diferente, entendeu? Então, quando eu comecei a tomar consciência, eu vi que tinha muita coisa que eu estava fazendo errado, e eu vi que tinha muita coisa que estava nas minhas mãos, como a minha aparência, o jeito que eu me sentia, a minha rotina. Cara, muita coisa estava nas minhas mãos, e eu só não tinha tomado consciência. Então, foi aí que eu finalmente conheci o desenvolvimento pessoal, foi aí que eu finalmente entendi que eu conseguiria mudar o jogo, eu conseguiria mudar a minha vida. Então, basicamente, eu comecei me afastando das coisas que me faziam mal. Eu ainda assim continuei jogando, eu ainda assim continuei falando com meus amigos, sim, por muito tempo. Mas eu comecei a me desenvolver, eu comecei a ir pra academia, porque ir pra academia foi o passo inicial de toda a minha jornada no desenvolvimento pessoal. Porque quando você vai pra academia, você começa a conhecer pessoas que também querem se desenvolver. Você começa a entender que você consegue sim desenvolver o seu corpo e você consegue ficar mais bonito, você consegue ficar shapeado. Cara, e isso vai mudar não só o seu físico, não só a sua saúde, isso vai mudar a sua mente, isso vai mudar o jeito que você se enxerga. Então, sim, ir pra academia é a base do desenvolvimento pessoal. É o hábito, assim, um dos hábitos mais importantes que eu diria que você precisa fazer. Você precisa começar a ir pra academia. Você precisa conhecer mais pessoas que estão se desenvolvendo, que querem ter o corpo bonito, que também procuram essa mudança de vida, sabe? Então a academia é o primeiro passo para você ter uma mudança grande na sua vida, uma mudança extrema. Mas, ao mesmo tempo, não é todo mundo que tá na academia que segue o desenvolvimento pessoal. Às vezes o cara tá na academia porque simplesmente ele quer pegar mulher. E, cara, não tá errado. Sinceramente, ele não tá errado de ir pra academia pra querer pegar mulher. Porque, no fundo, o seu objetivo também é fazer com que as mulheres te notem. Também é fazer com que você fique mais atraente para as mulheres, sabe? Porque você não quer ficar mais atraente para homens e nem só para você mesmo, entendeu? Você tá fazendo aquilo com um objetivo. Mas o que eu digo é que tem pessoas que estão na academia apenas para conseguir pegar mulher, entendeu? Cara, esse não é o nosso objetivo principal, porque no fundo isso é um pouco vazio, entendeu? Você vai sim conseguir ficar com garotas, você vai sim conseguir fazer com que finalmente elas te notem, você vai conseguir fazer com que finalmente você saia dessa frustração de não conseguir garota nenhuma, sabe? Porque isso é frustrante, a gente é homem, a gente quer ser notado por garotas. Quando eu tava na minha escola antiga, no meu ensino médio, todo começo de ano eu ficava sentado na escada lá, perto da entrada com o meu amigo, esperando com que novas meninas bonitas chegassem na escola e fossem para nossa sala. Enfim, a gente era muito azarado porque isso nunca aconteceu.
E, cara, isso, sinceramente, atrasou bastante o meu desenvolvimento com mulheres, o meu desenvolvimento com aproximação e conversar com meninas e tudo mais, porque a gente não conseguia achar nenhuma menina atraente na nossa escola, e a gente só, tipo, a gente tinha desistido de tudo isso, a gente só ficava jogando truco e se comportando igual retardado, sabe? Mas foi legal, eu não me arrependo do meu ensino médio, foi realmente muito divertido, sabe? Mas isso fez com que eu ficasse atrasado nessa área de mulheres, de conseguir conversar com elas, de conseguir me desenvolver com isso, sabe? E foi finalmente lá na academia que eu comecei a desenvolver isso. Mas junto com isso vieram erros que eu comecei a desenvolver, porque eu entendi o poder que eu tinha, eu entendi o poder que a academia conseguia me trazer, de que as meninas estavam finalmente olhando pra mim, elas estavam finalmente me seguindo no Instagram, elas estavam finalmente querendo conversar comigo, querendo puxar assunto. E aí foi nessa época que eu queria simplesmente ficar com qualquer menina que olhasse pra mim, eu queria tentar qualquer coisa com qualquer uma, entendeu? E ao mesmo tempo eu só tava desenvolvendo meu físico e a minha aparência. Eu já tava bem mais bonito do que antes, mas ainda assim eu não sabia conversar com essas meninas e lembra que eu falei no começo do vídeo que eu forçava muito? Que eu forçava muito ter amigos, eu forçava muito tentar conhecer meninas, conversar com elas e tudo mais, mesmo sem saber? Então, eu continuei replicando esse mesmo hábito, eu continuei replicando essa mesma ação com as meninas, e acaba que eu ficava bem frustrado, sabe? Qualquer uma que me dava atenção, eu já colocava num pedestal, eu já, tipo, tratava como se fosse a última bolacha do pacote, a última coca do deserto, entendeu? Eu já colocava toda a minha atenção, e se ela não me respondesse, eu já mandava mais mensagem, mais mensagem, mais mensagem. Enfim, eu não conseguia entender como agir com as mulheres, entendeu? Mas isso fez parte da minha jornada no desenvolvimento pessoal, porque mais tarde eu fui entender, procurando mais conteúdo no YouTube, tentando entender mais como se comportar com as mulheres. Eu fui entender como de fato fazer as coisas, como de fato atrair mulheres e conseguir permanecer com elas. Porque, cara, são etapas, né? Primeiro você atrai e depois você tenta permanecer, continua conversando e chama pra sair e, enfim, desenrola o resto que você já sabe. Foi bem complicado. E o conselho que eu te dou em relação a mulheres, em relação a tudo isso cara, não tenta forçar, não tenta ser quem você não é, e não tenta mostrar que você é tão necessitado assim da atenção dela, cara. Seja você mesmo, coloca o foco em você mesmo. Porque quando você coloca o foco 100% em você mesmo, para desenvolver o negócio, para desenvolver o seu físico, para desenvolver a sua aparência, para se autodesenvolver, para melhorar, para entender qual área da sua vida você quer melhorar, para se autoconhecer, para criar novos hábitos e mudar os seus hábitos horríveis que você tem, cara. Quando você começa a melhorar isso, automaticamente as garotas vão começar a se atrair mais por você. As garotas vão começar a notar que você é diferente, a notar que você é alguém que vale a pena ser investido, entendeu? E durante esse caminho você vai entender também quais meninas valem ou não valem ou não a pena você colocar sua atenção e você de fato querer construir alguma coisa com elas, entendeu? Porque quando você tá no desenvolvimento pessoal, quando você tem bons hábitos, obviamente você também vai querer alguém que tem bons hábitos para não te puxar para baixo e não fazer com que você regrida, de certa forma, na sua jornada de desenvolvimento pessoal, cara. Então, foi desenvolvendo tudo isso que eu comecei a entender todos esses hábitos que estavam ruins, todas essas necessidades que eu tinha, tudo isso. E, cara, atualmente, eu diria que eu ainda tenho muitos problemas, muitos hábitos ruins que eu quero mexer ainda, mas basicamente eu parei com muita coisa, eu parei de me alimentar mal do jeito que eu me alimentava. Claro que eu ainda como alguma besteirinha, mas, cara, quando você tá com um físico bom, você consegue comer uma besteirinha ou outra de vez em quando. Mas eu parei de andar com pessoas que eu sei que iriam me colocar para baixo, eu comecei a criar um círculo novo de amizade. Inclusive, atualmente agora eu não tô com muitos amigos, isso é uma coisa que eu gostaria de mudar, eu gostaria de ter mais amigos que estão também no desenvolvimento pessoal.
foi um dos motivos de que eu criei esse canal, porque no futuro eu quero criar uma comunidade de pessoas que também estejam no desenvolvimento pessoal, uma comunidade de pessoas que não exatamente tem gente para conversar no dia a dia sobre desenvolvimento pessoal, mas que querem de fato conhecer pessoas que estejam em desenvolvimento pessoal. Então eu acho que uma comunidade online supriria bastante essa falta. E eu comecei a criar também uma rotina da minha manhã, uma rotina de que me faz com que eu introduza o detox de dopamina na minha manhã, que é uma coisa que eu tô precisando, porque mesmo tendo um limitador de Instagram, mesmo tendo um limitador de TikTok, é uma coisa que eu ainda tenho bastante problema, porque eu fico, cara, eu pego o celular e eu acabo ficando muito tempo assistindo reels, assistindo coisas, enfim, ainda é um problema pra mim, mas eu diminui muito de como eu tava antes, eu diminui muito, o detox de dopamina fez muito bem pra mim, fez com que eu conseguisse colocar mais produtividade no meu dia. Então, basicamente, eu acordo de manhã, eu já faço 10 minutos de meditação, depois disso eu tomo um banho gelado. Cara, não tem exatamente uma ordem correta, mas eu tento fazer essas coisas de manhã. Ou às vezes eu já levanto e vou direto pro banho gelado. E aí eu tenho essa sensação de que eu tô gelado e que eu tô mais motivado. E aí eu vou lá e faço a meditação. Inclusive fica até melhor meditar quando você tá com essa sensação. E eu tento fazer o hábito de escrever um diário. Eu sei que isso parece meio bobo, meio até feminino, sei lá, o diário é coisa de menina e tudo mais. Isso, tipo, vem na mente que diário é coisa de menina. Mas, cara, não é, sinceramente, faz bem você escrever suas emoções, escrever o que você tá sentindo, escrever se você tá frustrado, porque você vai começar a entender a sua cabeça, você vai começar a entender suas sensações, você vai começar a lidar melhor com isso. Então eu comecei a também escrever motivos pelos quais eu sou grato. Cara, isso vai mudar muito o seu estado mental, entendeu? Vai fazer com que você se sinta mais feliz, porque você demonstrando gratidão vai fazer com que você entenda que você já tem muita coisa de que antes você gostaria de ter e que você não tinha. E que você conseguiu conquistar muita coisa. Então quando você escreve que você é grato pelas suas conquistas, quando você é grato por coisas bestas, por exemplo, eu sou grato por ter essa cadeira aqui que eu tô sentado no momento, eu sou grato por quem construiu essa cadeira, eu sou grato por ter essa cadeira, simplesmente por possuir essa cadeira, entendeu? É nela que eu fico grande parte do dia. É nela que eu consigo produzir o conteúdo aqui pro YouTube, é nela que eu consigo editar os meus vídeos. Então, cara, quando você demonstra gratidão por coisas do dia a dia, por coisas bobas mesmo, você tá treinando o seu cérebro, você tá treinando a sua mente a ter mais esse sentimento de gratidão, a ter mais esse sentimento de felicidade, sabe? Porque você já é grato pelas coisas que você tem. Você esquece que você quer mais um monte de coisa e que você não fica pensando e direcionando seu pensamento a coisas que você quer, entendeu? Porque você já é grato pelas coisas que você tem. Você não precisa de mais. Então por isso que é um dos hábitos que eu coloquei e eu tento fazer ele todos os dias. Às vezes eu não sei exatamente o que colocar, o que eu sou grato hoje. Às vezes eu acabo repetindo coisas. Mas o importante é demonstrar esse sentimento de gratidão, sabe? Às vezes, se você não sabe exatamente o que escrever, você pode simplesmente pegar e mandar alguma mensagem pra alguém. Mandar uma mensagem pro seu pai, pra sua mãe, pra algum amigo seu, pra, sei lá, pra sua namorada. Pra alguém que você sinta gratidão genuína e fala por que você se sente grato pelaquela pessoa. Aquilo vai mudar não só o seu dia, mas o dela também. É legal você fazer isso. São hábitos que você pode colocar, que são rápidos de fazer, que não vai gastar grande parte do seu dia, cara. Sinceramente, não vai. E se for preciso, é bom que você até acorde mais cedo para fazer isso. Porque você vai se sentir mais disposto, você vai conseguir cumprir os desafios do seu dia, você vai ver. Se você deixou de fazer isso um dia, você já vai ter a percepção. E por isso que eu criei um habit tracker, que é basicamente um papel, ele tá ali em cima, que eu escrevo, eu coloco todas as coisas que eu quero fazer separado em colunas, e aí eu coloco, sei lá, acordar cedo, academia, produzir coisas pro YouTube, ou estudar sobre possíveis conteúdos que eu posso gravar,
meditação, escrever no meu diário e leitura. Sei lá, eu coloco tudo isso e aí no dia que eu faço eu marco um xizinho, quando eu não faço eu não deixo nada. E aí isso faz com que eu consiga ver a minha consistência nesses hábitos, isso faz com que eu consiga ver o que eu tô com mais dificuldade de fazer e o que eu consigo fazer que é fácil para mim, entendeu? Então você vai ter uma visualização do seu progresso. E isso vai ser mais difícil com que você tenha uma recaída, com que você pare de ter esse progresso. Então, cara, essas coisas também vão fazer com que você tome consciência. Um habit tracker desse vai fazer com que você tome consciência da sua evolução, vai fazer com que você tome consciência do que você tá com dificuldade, do que você não tá com dificuldade, e a longo prazo vai fazer com que você se desenvolva muito melhor. Esse vídeo já está bem longo, então eu vou finalizar ele por aqui. Basicamente foi essa mensagem que eu queria passar para você. No momento que eu comecei a tomar consciência dos meus atos, no momento que eu comecei a tomar consciência das coisas ruins que eu estava fazendo para minha vida, eu comecei a me desenvolver muito mais, eu comecei a me sentir mais saudável, eu comecei a me sentir melhor, eu comecei a de fato fazer um progresso real na minha vida, e que eu acho que muitos jovens por aí precisam escutar esse recado. Muitos jovens por aí ainda não tomaram consciência do quão errado eles estão vivendo, do quão errado a mente deles está. E cara, isso é muito importante. É muito importante você tomar consciência e de fato começar a mudar a sua vida. Porque muitas coisas, como eu sempre digo aqui, estão nas suas mãos. A mudança, ela tá nas suas mãos. Muita coisa pode simplesmente ser mudada por hábitos, cara. Você pode se tornar mais feliz, isso pode mudar a sua saúde mental. Olha como isso é importante. Porque é muito perigoso, cara, você ter uma saúde mental ruim. Você pode fazer mal pra você mesmo. E por isso que o meu propósito aqui é passar essa mensagem adiante, é fazer com que você também entre no desenvolvimento pessoal, é fazer com que você entenda quais são os hábitos bons, quais são os hábitos ruins que você pratica e de fato comece a tomar consciência disso. Então, bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado de verdade. Eu fico muito feliz de você ter assistido. Deixa um comentário aqui, vamos começar uma conversa. Vai ser muito legal conversar com você. Vai ser bacana entender quais são os seus pensamentos sobre isso tudo que eu falei nesse vídeo. E deixa o seu like e se inscreve no canal. E é isso. Valeu!